Olá pessoal, tudo bem? O título agora da nossa conversa é Redes e Sociedade. E ele remete a uma das características mais importantes da sociedade contemporânea, que são as telecomunicações, a possibilidade de a gente se comunicar com outras pessoas à distância. É claro que isso aconteceu ao longo do século XX, pelo rádio, pela televisão, pelo cinema, mas nada se compara no que aconteceu basicamente nos últimos 20 anos por causa da internet. Hoje em dia, a gente pode dizer que toda a sociedade está cada vez mais conectada por meio dessas redes de comunicação. Vocês sabem que nos anos 90, um pesquisador chamado Marshall McLuhan, ele propôs um termo que ainda hoje mantém a sua atualidade, quando ele falou, no início do processo da globalização, que nós estávamos nos tornando uma verdadeira aldeia global. E esse termo aqui, aldeia global, parece ser um pouco contraditório, né? Porque são coisas diferentes. Quando a gente pensa numa aldeia, a gente está pensando numa região específica, a gente está pensando numa província. E quando a gente fala em algo global, a gente está dizendo de alguma coisa que atinge o mundo inteiro. Bom, talvez o que ele queira sugerir é exatamente isso. Na realidade, no mundo contemporâneo, o planeta se tornou uma província. Isso significa dizer que as fronteiras entre as culturas, entre as civilizações, elas se tornaram mais fluidas e houve essa integração, que está ligado, você sabe, a todo esse processo de globalização. É por esse motivo que hoje, cada vez mais, a gente caminha para a consolidação de uma cultura pop, de uma cultura de massas, que é praticamente uma cultura universal. Em todos os lugares do mundo, as pessoas estão praticamente que submetidas à influência dos mesmos meios de comunicação. Para você ter uma ideia, existem 4 ou 5 grandes agências de notícias internacionais que praticamente determinam o que a gente vai ficar sabendo e o que a gente não vai ficar sabendo nessa perspectiva global. É por esse motivo que essa facilidade de informação não tem só o seu aspecto positivo. Querem ver? Vocês conhecem essa imagem aqui? Conhecem esse sujeito? Talvez você já o tenha visto na internet, talvez na televisão. Quem é ele? Ele é Edward Snowden. Ele é ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E hoje ele é considerado um foragido da justiça americana. Ele é procurado pelo FBI. E ele fugiu, ele não está mais nos Estados Unidos, aliás, ele vive procurando asilo em outros países, e ele foi acusado de divulgar segredos de Estado dos americanos, principalmente ligados a questões de espionagem. O que mostra que a tecnologia tem o seu aspecto negativo, já que os Estados Unidos espionaram diversos chefes de Estado, países do mundo, empresas do mundo. Tudo bem que existe sempre aquele argumento de que isso foi feito para garantir a segurança dos Estados Unidos, que isso foi feito para evitar o terrorismo. Mas será que realmente espionar outras pessoas se valendo da tecnologia é uma postura que a gente pode considerar ética? O que é curioso é que o Snowden, se voltar para os Estados Unidos, ele corre o risco de ter uma pena muito dura. Uma pena que pode chegar à prisão perpétua, quiçá até a pena capital, até a pena de morte. O que significa que denunciar uma espionagem talvez seja mais grave do que a própria espionagem. Isso coloca uma questão extremamente complicada do mundo contemporâneo, que é justamente aquela fronteira entre o que deve ficar no nível da privacidade e o que deve se tornar público. É claro que a gente pode dizer que talvez no mundo da internet, no mundo das redes sociais, não exista uma privacidade completa. Tudo acaba se tornando
de alguma forma, é público. Mas existe uma expectativa, digamos assim, de privacidade. Agora, essas fronteiras não muito bem delimitadas, elas muitas vezes criam conflitos. Então, as redes sociais, muitas vezes, elas criam uma ilusão de privacidade e a pessoa não percebe que está tornando a sua vida privada pública. Bom, isso sem considerar a questão do anonimato e tal. Agora, por outro lado, a gente tem que pensar que esse mundo interligado, que essa aldeia global, ela traz também aspectos positivos. Por quê? Porque nesse mundo de internet, todo mundo pode se tornar produtor de informação. Talvez em outra época, as denúncias do Snowden, elas não ficassem tão conhecidas, elas só puderam se espalhar pelo mundo justamente pela tecnologia. A mesma tecnologia usada pelos americanos nessa espionagem. Vocês querem ver aqui uma outra imagem? Talvez vocês se recordem disso, não é? Começo de 2015. Estamos em Paris. Existe um jornal de humor francês chamado Charlie Hebdo, que é um jornal de origem esquerdista tal, e que durante um tempo acabou fazendo algumas sátiras com o profeta do islamismo, o Maomé. Isso criou uma certa confusão entre determinados ramos do islamismo que defendem que não pode haver representações do Maomé e que isso é satirizar a fé alheia. Bom, isso se complexifica quando a gente fala que nós estamos em Paris. A França hoje tem muitos imigrantes muçulmanos que são vítimas de preconceito, e há quem diga que o Charlie Hebdo, ao atacar, fazer essa sátira ao Maomé, de um lado, explorava, claro, a liberdade de expressão do mundo democrático, mas, por outro lado, acabava também satirizando justamente a fé daqueles que são historicamente oprimidos em Paris. Pois bem, no começo de 2015, 3 pessoas invadiram a redação do Charlie Hebdo e atiraram indiscriminadamente em jornalistas, em cartunistas, matando várias dessas pessoas. Foi, sem dúvida alguma, um ataque que a gente pode classificar como um ataque terrorista. Sem dúvida alguma, houve uma ameaça à liberdade de expressão, mas que mostra essa complexidade do mundo contemporâneo. Bom, rapidamente se espalhou pelo mundo uma manifestação de apoio a esses cartunistas e contra essa reação completamente descabida. Por mais que alguém ficasse ofendido com uma charge, matar pessoas por isso passa um pouco do limite, e praticamente uma hashtag se espalhou pelo mundo. Opa, deixe-me corrigir aqui, escrever em francês exige algum cuidado, e se espalhou a hashtag Je suis Charlie, que significa eu sou Charlie, dando apoio a esses jornalistas. Aqui você vê então uma manifestação em Paris, em que eles dizem, não é? Nous sommes tous Charlie. Nós todos somos Charlie. Nós somos todos Charlie. O que significa que muitas vezes essas redes sociais podem ser usadas para essas mobilizações, o que mostraria talvez um aspecto mais positivo dessa tal aldeia global. Agora, a grande verdade é que nessa aldeia global, como eu disse para vocês, todo mundo está sujeito, vamos voltar aqui, ó, aos mesmos meios de comunicação. Então, se de um lado isso diminui distâncias, por outro, isso facilita para que empresas, não é, consigam vender os seus produtos, e nesse sentido, a propaganda que incentiva o consumismo, ela tem um terreno muito fértil. Por quê? Porque com todo mundo pensando mais ou menos do mesmo jeito, é muito mais fácil vender esses produtos.
E não são só produtos que são vendidos, são também ideias que são vendidas. Porque quando a hashtag Je suis Charlie se espalhou pelo mundo, se vendeu também uma ideia de que entre esses grupos a gente via ficar do lado do Charlie Hebdo. Bom, vamos tentar fazer exercício sobre isso?